Olá, meu nome é Lucas, estou aqui no canal do Instituto Raiz para falar mais uma vez sobre cinema e quem acompanha o canal sabe que eu trago spoilers, mas que, enfim, mesmo que você não tenha assistido o filme, acho que vale a pena às vezes conferir, se não se importar, é claro, porque a minha intenção é mais de trazer alguns raciocínios, algumas leituras que possam nos ajudar também pessoalmente. Então, vai para além de uma leitura apenas do cinema, apenas das interpretações, apesar que eu vou trazer alguns aspectos aqui também técnicos do filme de hoje. E, enfim, fique à vontade para curtir esse que vai ser um vídeo falando sobre um homem diferente, um filme de Aaron Scheinberg. E para quem não tem encontrado os filmes que eu estou trazendo aqui, com exceção de Adolescência, que foi o primeiro que eu falei, Adolescência é uma série da Netflix. Todos os outros filmes que eu comentei aqui estão na MUBI e eu vou deixar um link aqui embaixo, que são 30 dias gratuitos do catálogo da MUBI para você poder curtir aí. Enfim, vale a pena conferir. Bom, Um Homem Diferente. Engraçado, parei até para pensar aqui um pouco, porque sempre que eu vou comentar sobre esse filme com amigos, ou fui sugerir, corri um ato falho de eu falar: você assistiu Um Homem Comum? E eu acho que o filme brinca um pouco com isso, né? Brinca no melhor sentido da palavra, mas ele traz um pouco isso, ele traz um pouco do que há de comum, mesmo nos tão diferentes, né? O filme ele traz o papel do Edward, né? O personagem Edward, que é vivido pelo Sebastian Stan, que interpreta muito bem assim o Edward, que é um personagem que ele tem neurofibromialtose, né? Ele é uma doença rara, é uma doença que traz assim alguns tumores benignos e que traz uma deformidade ao rosto, né? Muda a característica da pessoa. No caso dele, é no rosto, mas isso poderia também acontecer em outras partes do corpo. Então, o filme começa um pouco daí. E por se tratar de algo tão raro e de algo que modifica a aparência, parece que a gente vai estar falando de algo muito específico, mas não. Ao longo do filme a gente vê que Edward é na verdade um personagem muito comum. É claro que ele também sofre com isso, é claro que ele também é, o filme também vai trazer essas particularidades, né, de como que é viver com essa neurofibromatose, algumas questões que eles trazem até com um certo humor, mas que fica até difícil de você encarar como um humor que você vai sair dando risada e se divertir com a cena, até justamente por tratar de temas delicados e a gente fica muito identificado com o personagem do Edward. E a gente vai vendo a dificuldade que ele tem de como se apresentar, de como estar em público, de como pegar um metrô, de como que ele tem uma vida assim muito busca ser camuflado e não consegue porque ele entra todo recolhido, ele é todo tímido, né? Mas ele chama atenção por si só, pela aparência que ele tem, né? E a fotografia do filme vai ajudando um pouco nisso. A fotografia do filme ela tem uma paleta de cores que vai quase que camuflando tudo e vai trazendo uma atmosfera de algo um pouco escondido ali, né? As coisas vão se misturando, né? As cores são todas de uma mesma paleta, não tem algo que se destaque muito. E além do que ele foi filmado em 16 milímetros e dá um aspecto ainda mais década de 70 talvez, ali, né? Um cinema mais independente e que também brinca um pouco com a metalinguagem, já que depois, no decorrer daí do longo, a gente vai ver que também eles vão falar de uma produção independente, mais de um teatro, mas como a gente está ali no cinema, eles trazem, acho que esse 16 milímetros também para poder compor isso. Não acho que seja apenas questão de orçamento, uma questão estética, acredito eu, assim como outras escolhas nas lentes, em como que eles apresentam tudo isso. É, Oswald ele é vizinho da Ingrid, e a Ingrid é uma mulher super interessante, agora ele parece ter um sentimento por ela, uma mulher bonita, uma mulher que dá atenção a ele, uma mulher que quer saber sobre ele, o visita, o ajuda, quando ele se machuca, ela quer estar disponível para curar, ela traz a conversa com humor, né? E, mas ao mesmo tempo ele é muito quieto, ele parece não acreditar que pode acontecer algo ali. Então ele está sempre escondido, está sempre retraído, está sempre, né?
não entrando diretamente na relação. Mesmo que ela pareça um pouco mais disponível, ele se resguarda, né? Claro que ela traz questões também de querer compreender essas particularidades dele, como momentos em que ela olha para a foto dele com a mãe dele bebê, e um bebê, vamos dizer assim, que não apresenta essa fisionomia que ele tem, então ela chega a pensar, fala, poxa, você nasceu assim ou não nasceu assim? Ela fica querendo questionar o que ele tem exatamente, mas ela também se resguarda um pouco, e para não ficar também tão invasiva, apesar que ao longo do filme vai mostrando que a Ingrid é uma mulher muito solta e muito livre, né? Mas que ali também ela traz um respeito que ele encara, pelo menos com esse respeito. E, enfim, o filme vai se desenrolando, ele descobre, vou dar alguns saltos aqui, ele descobre um remédio, é apresentado para ele um remédio que seria uma cura para essa condição dele. E falam que não sabem exatamente até que ponto isso pode ser satisfatório, até que ponto não, mas ele quer experimentar. E no caso dele, conforme ele vai tomando, até o machucado que ele havia feito começa a cicatrizar com facilidade, e ele começa a ter uma modificação no rosto. O rosto dele vai, essa aparência que ele tem, que é causada pela sua condição, vai caindo. Isso é muito legal porque essa cura que eles chamam ali, né, esse medicamento, ele faz com que caísse como se fosse uma máscara. E isso é muito simbólico no filme, que por trás dessa máscara tem o que seria, né, o Sebastian Stan, né, que é o ator que interpreta, né, que é essa figura de um homem, vamos dizer assim, sem essa condição, a figura de um homem mais comum, né? E então cai como se fosse uma máscara que já tivesse por trás isso, né? E é muito curioso porque essa é um pouco da metalinguagem do filme. A partir do momento que ele faz isso, ele passa a não se chamar mais Sebastian, ele decide se chamar Guy, e aí ele não assume que era o Edward que havia passado por uma transformação. Ele quer assumir uma nova identidade. Ele fala que o Edward se suicidou quando ele encontra com a Ingrid. E quer dizer, ele já anula a história que ele teve, não é? E ele assume um nome comum, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão dos nomes, porque foi algo que me chamou a atenção. A história vai desenrolando, e a Ingrid, ela é uma escritora, ela trabalha com teatro, e ela vai fazer uma peça de teatro justamente sobre Oswald, que é um cara a qual ela tinha um interesse grande, de querer saber, né, do que se tratava e tal. E aí ela faz um teste para personagem, para os atores, e o Guy, né, que seria na verdade o Edward, vai fazer esse teste, ele passa no teste, ele vai interpretar o Edward, e ele já tinha um protótipo que havia sido escaneado do seu rosto, quando ele estava nesse processo com os médicos, e ele usa aquilo como uma máscara, ele volta a usar essa máscara, ele volta a ter essa aparência para poder interpretar o Edward, para poder interpretar aquele que ele disse até ter se suicidado, aquele que ele tentava negar. O fato é que ele ser o Guy, ser esse novo cara, não trouxe a ele uma nova forma de estar na vida, uma nova forma de conviver, uma nova forma de estar nas relações. Quer dizer, aquilo que estava por trás dessa máscara, aquilo que estava por trás daquilo que tirou, né, que esse medicamento tirou, não trouxe uma modificação na sua neurose, né? Parece que tratou de uma camada muito ectodérmica, né? Uma camada mais externa. E durante ele estar nos ensaios e participar ali, é algo que até então ele só tinha participado como ator, justamente numa campanha que era para falar sobre pessoas que possuem essa mesma condição dele, pessoas que também possuem neurofibromatose, né? E ali não, ali ele tinha uma oportunidade de às vezes explorar algo mais, mas ele cai de novo para poder interpretar esse personagem. E durante os ensaios surge Oswald. Oswald também possui as condições de Edward, também é um personagem que possui neurofibromatose, e
Mas o Oswald ele é diferente, o Oswald ele é alegre, o Oswald ele é um cara carismático, né? E um detalhe, o Oswald ele é interpretado pelo Adam Pearson, e o Adam Pearson ele realmente possui essa condição, ele realmente tem neurofibromatose. O Adam Pearson ele é um ator, né, ali não é uma maquiagem como foi feito na do Edward. Então ali tem um pouco do que eu acredito que o Adam Pearson passou na vida real, mas que no filme ele interpreta o Oswald, que é um cara de bem com isso. É um cara que faz yoga, é um cara que conversa com todo mundo. A hora que ele chega nos ensaios do teatro, ele conquista todo mundo. Ele rouba a cena do próprio Edward, né? Ele rouba a cena do Guy. Ele rouba a cena do cara que já não tem mais essa condição, do cara que já tirou isso, mas que continua escondido, continua perdido nas suas neuroses, né? Ele tem, o Guy, que é o Edward, né? Ele tem essa dificuldade de sustentar essa autoimagem, ele tem uma insegurança, né? As suas neuroses ainda continuam, e isso é visto também na linguagem do filme, como mostra sua paranoia, né, o tempo todo, com movimentos de zoom da câmera. E o zoom se dá e causa um estranhamento. Sempre que tem um zoom, que é algo muito pouco usado no cinema, causa um estranhamento. Causa um estranhamento justamente porque o zoom, né, uma pausa para explicação técnica aqui, o zoom ele é um movimento que o nosso olho não faz, né? Nós não temos como dar um zoom com nossos olhos. Então ele é um movimento de câmera em que causa um estranhamento quando acontece, né? É diferente de eu pegar uma lente, pegar a câmera e aproximar do personagem, ou com a câmera na mão, ou com traveling, ou com um steadicam, ou com, seja lá como for, com uma grua. É um movimento mais natural, é um movimento de um caminhar, né, de um aproximar dentro do mesmo ângulo de abertura que está sendo usada na lente. Né? No zoom não, ela há uma alteração entre essas aberturas e isso causa um estranhamento, que é justamente para reforçar a sua paranoia. Reforçar em alguns momentos em que ele olha, como quando ele reconhece a Ingrid, a hora que ele volta depois desse tratamento, ou quando ele vê algumas pessoas na rua e dá um zoom, né? Quer dizer, reforça muito esse lado paranoico, esse lado mais neurotizado do Edward, né? E os nomes são engraçados, os nomes me chamaram a atenção. Não sei até que ponto isso faz parte do pensamento de quem escreveu a história, do roteiro, mas eu fiquei curioso de saber se isso foi proposital ou não. Porque Edward, se for ver no inglês mais arcaico, né, ele é o guardião de si mesmo, o guardião da riqueza, né, e um guardião de si que parece estar o tempo todo fechado, né, e o Oswald, né, que é o nome desse outro personagem que chega e conquista todos, é aquele que é o guardião, que é o guiado por Deus, né, o guiado por fora. E Guy, que é o nome que o Edward assume depois que ele passa por esse procedimento e vira um cara comum, ele escolhe um nome que é totalmente comum, né, um nome Guy, um cara qualquer, né, um cara comum, e é sobre isso que o filme vai trazendo. Quer dizer, apesar das particularidades, como que nossas neuroses são comuns, né? Como que nossas neuroses vão para além dos diagnósticos e das condições? E como que as condições também podem serem vividas de uma forma mais saudável? Claro que eu não estou querendo ser simplista aqui, o filme traz isso com uma certa ironia, o filme traz isso com certo sarcasmo em alguns momentos, mas é possível que ele traga essa mensagem, né, vivida aí pelo Adam Pearson de uma forma muito positiva, porque, quer dizer, há condições genéticas, há condições da própria criação, há condições da personalidade que vai se formando, desse ego que vai se formando, que é dentro dessa genética, junto com o ambiente familiar, junto com a cultura em que ele está, e qual que é essa equação, e o que vai dando dessa equação, né? E como que histórias similares podem gerar resultados diferentes, né? Com tanta coisa que temos em nós de epigenética, genética, cultura, nossa própria forma de leitura e interpretação de tudo que ocorre em nossa volta, não é? Então, tudo isso vai sendo mostrado por esses personagens
E o Edward sempre continua escondido, parece que atrás de uma máscara, que não era aquela máscara que parecia ter sido apresentada no começo do filme, né? Não parecia ser a máscara da neurofibromatose, já que Oswald traz isso com tanta naturalidade. Claro que ali um pouco mais, até caricato em alguns momentos, né? Já que a gente vê isso na visão do próprio Edward. E já que eu estava falando de nomes, a vizinha, Ingrid, que também é a escritora e diretora da peça de teatro, que vai juntar tudo isso, né? Ingrid tem um nome também que eu achei curioso, que significa a bela. É curioso porque o próprio Oswald traz, o Oswald que é o vivido pelo Adam Pearson, né, ele traz uma leitura para a peça, enquanto ele está assistindo dos ensaios, e traz a referência da Bela e a Fera, né? E a Bela e a Fera não é só uma referência pela história em si, pela história do teatro, pela vivência ali, ou pelo filme. A Bela e a Fera é um programa de televisão em que o próprio Adam Pearson apresenta, um programa de televisão que tem, acho que na televisão britânica, se não me engano, em que traz essa pessoas com condições diferentes, como que elas convivem, como que cada uma lida com suas particularidades, né? Então, entre aquilo que é muito incomum e que é muito raro, como que a gente encontra coisas tão comuns, neuroses tão comuns em todos nós. Quem não tem essa insegurança, quem não tem certas paranoias em alguma medida, claro que ali está no Edward está num nível não saudável, né? Mas como que isso convive em nós, como que isso passa por nós, né? Enfim, o filme de Aaron Scheinberg ele é super bem dirigido, ele traz várias nuances assim que vai nos guiando por esses momentos em que se põe ou se tira a máscara e como se relaciona com tudo isso. Bom, o Oswald acaba pegando o papel do Edward no teatro, e ele acaba interpretando o Edward quando ainda está com a sua aparência, né, original, e o Guy, né, que é o Edward depois do tratamento, fica só com um pedaço da cena, que é quando ele faria uma transformação, que é quando acontece isso que acontece no filme da Bela e a Fera, quer dizer, a fera deixa de ser fera e se torna um cara legal, um cara bonito, né, um príncipe, sei lá. Enfim, vivenciar isso, interpretar a si mesmo, ver como que os outros o enxergam, se rever nesse papel, se rever no palco, ver o Oswald tão solto, e o Oswald conquistou todo mundo, ele conversava com todo mundo, enquanto o próprio Edward barra Guy ficava isolado, vai mexendo muito com a cabeça do Guy, até que eles brigam. Aliás, o Guy vai brigar com o Oswald. E nessa briga há uma confusão e cai coisas a iluminação, né? Cai coisas em cima do Edward, ele se machuca muito, fica ainda mais paralisado do que ele já é, fica ainda mais imobilizado do que já é. Agora uma imobilização não só pela sua neurose, mas agora uma imobilização física, que ele está todo enfaixado e quebrado, e ele aos poucos vai fazendo fisioterapia, vai tendo uma recuperação e tal. E aí tem uma cena muito emblemática também, que é quando o fisioterapeuta dele está cuidando dele, ele está no processo de reabilitação, e entra no apartamento o Oswald. E o fisioterapeuta olha para o Oswald com certo espanto, assim como olhava para Edward, as outras pessoas olhavam para Edward com espanto, né? O Oswald sai super bem, vai para o banheiro, se eu não me engano, né? E o fisioterapeuta faz comentários, que são aqueles comentários que ficavam na cabeça paranoica e neurótica de Oswald, que é, nossa, né, olha esse cara, olha o rosto dele, né, faz comentários assim, preconceituosos, maldosos, né, e o Edward cria um movimento, né, ele que estava todo meio paralisado, ele sai desse movimento, ele cria um movimento e dá uma facada para matar esse fisioterapeuta, quer dizer, para matar a voz que estava, o representante da voz que estava na sua cabeça, o representante
dessa sua neurose. Ele vai matar o cara que representa essa neurose dele, que estava o tempo todo na cabeça. Mas que a partir do momento que surge alguém e fala isso, mesmo que seja o cara que estava fazendo fisioterapia nele, ele pega a faca da cozinha e vai matar o fisioterapeuta. Enfim, o filme traz várias reflexões, várias abordagens. Ele fala dessas particularidades do que essa condição traz e, consequentemente, o que a gente pode refletir para outras particularidades que a gente encontra por aí, e também do que há em comum, não só do que há diferente em nós, mas o que há em comum em nós, né? E eu acho que traz uma aproximação muito legal. Qual que é a cura que ele busca, né? Qual que é a condição possível de se viver com aquilo que se tem, né? Como que a gente vai buscar sempre muito longe algo, como que a gente tenta se distanciar de algo, qual é impossível se distanciar, né? O que que é possível viver dentro daquilo que se tem para viver. É claro que eu não estou querendo ser simplista, assim como eu acho que o filme também não tentou ser simplista. É um assunto realmente delicado, tanto o fato da neurofibromatose, quanto o fato das próprias neuroses comuns em todos nós também não é algo tão simples de ser falado, mas que o cinema, o filme, tem essa característica, tem essa função, essa, essa forma de síntese e narrativa que nos ajuda muito a ir pensarmos, né, a progredirmos um pouquinho mais com o nosso pensamento na hora que a gente vê algo nosso refletido na tela. Enfim, é isso. Até a próxima.